verdade. Então eu preciso comprar uma touca o mais rápido possível. E acontece que eu quero fazer um vídeo para vocês, que eu acabei tendo insight para falar sobre esse assunto, que o Júnior me deu a ideia, então agradecer o Júnior do canal Sobre Mundo Intelectual. Em um desses episódios que a gente gravou no Redcast, ele comentou sobre as fases da mulher moderna. Na verdade, quem falou sobre as fases da mulher foi o nosso convidado, né, o Fernando, e ele comentou que as mulheres têm duas fases, né? Tem a primeira fase, que é quando ela quer mais se divertir, e de repente ela não tá tão preocupada com um relacionamento sério, com compromisso, com casamento, e depois ela começa a se preocupar com isso, aí basicamente a estratégia dela de procurar um pretendente muda radicalmente, ela vai querer um cara com um perfil normalmente oposto àquele que ela se interessava, por aquele que ela se interessava no passado, né? E aí o Júnior comentou que o Rollo Tomassi descreve que na verdade são 3 fases que as mulheres atravessam durante a sua jornada romântica, né, na sua vida. A primeira fase é a que elas procuram um cara mais esteticamente privilegiado, a segunda fase é que elas procuram mais fortes emoções, e a terceira fase é que elas procuram um cara mais para relacionamento, com um perfil mais paterno e que tem provisão e qualificação para ser pai e criar e administrar e sustentar uma família. E acontece que ele tem razão, é um belo argumento aí, é um belo raciocínio do Rollo Tomassi. Entretanto, eu queria acrescentar a última e quarta fase das mulheres, que se refere mais às mulheres, é mais relacionado às mulheres modernas, tá? E eu explico para vocês porque são 4 fases para a mulher moderna, e eu não trago aqui, eu não faço essas mesmas fases para as mulheres tradicionais, porque é necessário que seja para o relacionamento moderno para que as 4 aconteçam. No passado não seria possível. Não se aplicam às mulheres tradicionais essas 4 fases. E eu explico para vocês por quê. Para que aconteçam todas essas fases, rapaziada, necessariamente é necessário, né, ficar redundante, que a mulher ela trabalhe, que elas possam se separar com mais facilidade e que elas sejam mais empoderadas e livres sexualmente. Então vou destacar para vocês quais são todas as fases. A primeira fase é que as mulheres procuram mais homens esteticamente privilegiados, que é normalmente na adolescência ou no colégio principalmente, né? Até ali mais ou menos 18 anos, até uns 20, 21 anos, que é quando a garota ainda está estudando ali no colegial e está começando a entrar na faculdade. Nesse período, essas garotas que são mais jovens, quando elas vão encontrar algum homem, a preferência que elas têm para escolher os garotos vão ser garotos, hoje em dia, acima de tudo, os mais bonitinhos, os pretty boys, né? Não é à toa que no passado, aí eu não sei o que faz sucesso hoje em dia entre a garotada, eu acho que é mais funk, né? Mas eu lembro que assim, na minha época, entre aspas, o funk também fazia mais sucesso, mas o que a garotada gostava muito de ouvir, sei lá, cara, era Backstreet Boys, era, eu esqueci o nome, NSYNC, tinha aquele outro lá também, hoje acho que é o One Direction, né? Tem essa turminha aí, Restart, NX Zero, é o que a garotada, a mulherada gostava mais de ouvir, a moçada, né, gostava mais de ouvir quando eu era adolescente. Então elas gostavam desses carinhas, tinha a revista Capricho, tinha os colírios, isso aí fazia muito sucesso entre as mulheres, entre as garotas. Então uma coisa que elas levavam muito em consideração eram esses caras que eram os mais boa-pintos, os mais bonitinho, né, os mais estilinho desses caras, Backstreet Boys, com o cabelinho lisinho tal, com o rostinho mais angelical, por assim dizer, né. E também uma outra coisa que era associada é que normalmente esses caras eram os mais populares. O que comentaram é que as mulheres elas querem os caras mais populares da escola e tal, e os mais bonitinhos. Normalmente os mais bonitinhos são os mais populares, rapaziada. Isso é uma coisa que eu não entendo. Pelo menos quando eu estudava era assim. Os caras que eram os mais populares eram os pretty boys normalmente, que eram os que elas se interessavam mais. Então essa é a primeira fase que a mulher atravessa no mercado sexual quando ela é adolescente, que ela tem pôster de um vocalista de uma banda no quarto dela, ela tem a revista da Capricho lá com os colírios, da vida e não sei o que, e assim por diante. Então, normalmente, essa é a primeira fase que a mulher... O Justin Bieber, esqueci do Justin, né? O Justin Bieber também, elas são apaixonadas pelo Justin e tal. O Crepúsculo, esses filha da mãe aí que vocês sabem do que eu tô falando, né? Elas eram apaixonadas por esses caras e hoje é a mesma coisa, talvez aí os personagens sejam diferentes, mas o arquétipo é o mesmo, o modelo é o mesmo. Beleza? Essa é a primeira fase aí da mulher no mercado sexual. A segunda fase da mulher no mercado sexual são as fortes emoções. Ainda vai estar um pouco associada à estética, mas aí também começa a entrar mais aquele camarada que pode proporcionar fortes emoções para ela, fortes aventuras, sexualmente falando acima de tudo. Normalmente vão ser os caras mais descolados, o cara que curte fumar um baseado, o cara que curte numa festa rave, ir na viagem, ir balada e esse tipo de coisa. Então normalmente não é incomum elas se envolverem com esses camaradas,
que estão aí também mais conectados nessas drogas sintéticas, que são os playboy e assim por diante. Então não é incomum isso acontecer. E essas mulheres vão acabar se envolvendo com esses caras, que vão ir pro rolê, vão ir pra festa e tal, e vão desfrutar dessas fortes emoções que esses caras podem proporcionar, essa imprevisibilidade, esse cara que ele sempre tá no rolê, sempre é conhecido, entendeu? É popular entre essa galera, sempre sabe quando vai ser a próxima festa e assim por diante. Lembrando que não adianta você ser esse camarada se você achando... Eu lembro que na minha época, muito cara queria ser... não sei se vocês pegaram essa fase, rapaziada. É estranho falar minha época, tá? Eu só tenho 29 anos, tá? Mas só pra vocês entenderem o raciocínio. Eu lembro que quando eu estudava, muito amigo meu, muito camarada, queria ser, sabe, promotor de balada, queria ser o cara que tem o contato das festas, que arruma as pulseiras. Vocês pegaram essa fase? Muito amigo meu queria ser esse camarada. Queria entrar nessa pegada para ser conhecido, para ser popular e ser interessante e atraente para essas garotas. Eu conheci muito brother que entrou nessa vida para ser esse maluco. Ah, eu sou parceiro do não sei o que lá, não sei das quantas, que é o não sei o que das baladas, entendeu? Tinha até um cara na minha cidade, que eu não vou falar o nome dele, é lógico, né, porque o cara é conhecido, mas sempre ele tava na boca da galera. A galera chegava na fila da balada pra entrar, eu sou parceiro do fulano, ele que ajeitou pra mim, não sei, todo mundo queria ser ou esse cara ou parceiro desse cara, que tinha o contato dos esquemas, que era o cara dos esquemas da noite, entendeu? O cara dos esquemas do sintético, o cara dos esquemas das baladas, o cara dos esquemas da pulseira, os caras dos esquemas das listas e esses negócios. Todo mundo queria conhecer esse camarada e as mulheres queriam ficar com esse camarada também. O cara dos camarotes, que não sei o que lá, conhecia a galera e tinha o rolê e sabia quando era o próximo e estava sempre envolvidão. Entendeu? Então as mulheres também acabam vivendo essa fase. Elas falam, eu sou amiga de não sei quem, eu conheço não sei quem também, porque ele me coloca nas baladas e assim por diante, entendeu? Então essa é a segunda fase, é o cara das fortes emoções, o cara dos contatos, o cara dos rolês, o cara popular. O Rolo Tomassi, na época dele, foi quando ele era o cara da banda, entendeu? Que tocava numa banda e tal, então ele viveu essa fase aí que muitas mulheres também procuram, nessa sua segunda fase da sua estratégia sexual, beleza? A terceira fase, rapaziada, a terceira fase é justamente a fase de relacionamento, a fase em que ela vai querer um cara para namorar, um cara para sossegar, um cara que tem um arquétipo bastante diferente a esse que eu destaquei para vocês. Que normalmente o cara que vai ser mais esse maluco mais sossegado, às vezes não vai ser um cara tão bonito assim, entendeu? Tão privilegiado geneticamente. Porque às vezes esse cara que foi assim é justamente o arquétipo oposto, é o cara do rolê, é o cara das tatu, é o cara destemido, é o cara que tá ali, que tá sempre envolvidão, que às vezes brigava muito nas baladas e tal, eu já vi muito isso. Então é totalmente o oposto desse camarada, é o cara que justamente era o cara que ficou estudando, que quando o outro camarada estava lá na segunda fase das mulheres lá, gerando fortes emoções, ele é o cara que estava em casa, ele é o cara que estava desenvolvendo carreira. Não que o outro também não possa, mas muitas vezes eles estão vivendo uma vida bastante diferente. Enquanto um tá na noite, o outro tá em casa jogando videogame e vendo Netflix, entendeu? E ele não tá comendo ninguém, enquanto o outro lá, porque a gente sabe, cara, que se você focar, é o que eu já falei, se você focar em mulher, você vai gastar muita grana e provavelmente você vai perder muita noite de sono para você conseguir arrumar contatos. Isso é uma verdade. Então esse camarada normalmente aí, às vezes ele não tinha tantas garotas assim no seu celular, mas ele estava focado no trampo, estudar, carreira, fazer pós-graduação, não sei o que lá. E aí às vezes ele vai ser alvo dessa outra mulher que vai querer um relacionamento, que vai querer alguma coisa mais consolidada, que vai querer esse camarada aí, né, que alguns chamam de prêmio de consolação, que vai ser um bom pai, que vai proporcionar para ela aí uma família estável, em que ela pode ter um filho tranquilo, em que vai numa escolinha boa, em que ele vai cuidar da criança e assim por diante, se é que vocês me entendem, beleza? Normalmente falando, rapaziada, o que eu vejo para as mulheres bonitas, elas ainda têm opções de escolher um cara que, de certa forma, pode gerar boas emoções para ela, talvez não em noitada, em baladas, nesses esquemas, mas em viagens, experiências em hotéis, em restaurantes, assim por diante. As mulheres bonitas, basicamente, o mercado sexual para elas é um paraíso, é isso que eu quero dizer, é um play center, como eu digo. Então, o que eu vejo das mulheres bonitas é que elas ainda conseguem juntar o que eu vou chamar de alfa e beta para vocês. É como se elas tivessem todas as fases do mesmo homem. Então, elas conseguem o cara bonito, com as fortes emoções e ainda com a provisão. Uma coisa que eu não concordo aqui no Brasil, que eu não vejo, são as mulheres Stacy's, as mulheres lindas, escolhendo os caras só pela estética. Isso, eu não vejo isso. Normalmente elas vão escolher o cara que é boa pinta, entendeu? O cara que tem uma genética boa, mas elas vão aliar a isso, o cara que pode proporcionar essas experiências boas para elas de viagens, de restaurantes, de passeios, de shoppings e assim por diante, e também com um cara que tem boas condições aí de criar família, que tem um arquétipo interessante para ser um bom pai e que ela pode, assim, entendeu?
se relacionar com esse cara e acabar se casando com ele. O que eu vejo no Brasil é isso. O que eu mais vejo, os caras que eu mais vejo com mulher linda, com mulher acima da média, não são shads. São norms, entendeu? Ou shed lights, ou caras assim, boa pinta, tá? Mas não chegam a ser assim lindo, maravilhosos. Ou às vezes são norms aí, tá? Acima da média, mas não chegam a ser shads, tá? Mas com grana que tem aí condições aí de ter uma vida boa e de proporcionar uma vida boa para essas mulheres. Normalmente aqui no Brasil são essas mulheres lindas, eu vejo se relacionando com esses caras. Eu vejo mais cara que tem grana ficando com mulher bonita do que cara extremamente bonito sem grana. Essa é a minha opinião. Claro que elas vão tentar aliar tudo que é possível a favor delas. E no caso, como eu disse, para essas mulheres que são muito bonitas, o mercado sexual para elas é ilimitado de opções, basicamente. Essa é uma realidade que não vai ser para todas. Que definitivamente não vai ser para todas as mulheres aí razoáveis e um pouco acima da média. Essas mulheres muitas vezes vão acabar, de repente, tendo que se contentar com um prêmio de consolação, mas o que acontece é que não é incomum para as mulheres de modo geral, rapaziada, elas unirem a estratégia sexual de atração negociada com atração genuína, como foi muito bem apontado pelo Ricardo, do Projeto Conselho, uma coisa que ele falou. Normalmente as mulheres não vão só na estratégia sexual de atração genuína, elas vão, talvez na última fase ou nas fases anteriores, mas quando a mulher quer relacionamento, normalmente ela vai unir a estratégia sexual da atração genuína com a atração negociada, que traduza-se pelo alfa e beta no mesmo homem. Que a mulher não quer só um cara muito alfa. E ela também não quer só um cara muito beta, ela quer os dois, quando ela quer relacionamento, evidentemente. O homem também faz a mesma coisa, rapaziada. A gente põe mulheres em caixinhas. Foi o que eu falei, a gente gosta da morena tatuada com cara de biscate, mas não para casar com ela. Assim como as mulheres também gostam do moreno tatuado com cara de bandido, mas não para casar com ele. Entendeu? Homens e mulheres colocam uns aos outros em caixinhas, beleza? Esse é um ponto que eu queria destacar para vocês. E a última fase, que é a quarta fase, que é a fase quando a mulher ou ela vai se tornar solteira involuntária, que é incel, ou ela vai se tornar uma mulher seguindo o seu próprio caminho. Mesmo que elas não usem esse termo, acontece. Assim como homens acabam seguindo o seu próprio caminho, quando muitos acabam desistindo de relacionamento, às vezes de maneira voluntária ou às vezes de maneira involuntária. Alguns até se definem como MGTOWs e outros nem se definem, mas estão tendo esse comportamento na sua vida, mesmo não sabendo o que significa MGTOW. Isso acontece com as mulheres também. Muitas mulheres, rapaziada, depois de certa idade, depois de passarem das 3 fases, o que acontece? Na última fase, elas se divorciam, elas se separam e voltam para o mercado sexual para novamente experimentar ou a primeira ou a segunda fase de novo. Ou algumas até querem tentar a terceira fase. Normalmente elas vão voltar para a primeira ou para a segunda fase, que são as mulheres aí acima de 30, 35, 40 anos que voltam para o mercado. Não é incomum elas procurarem um cara que possa proporcionar essas fortes emoções para ela, entendeu? Ou um cara que esteticamente seja privilegiado, só para elas terem o quê? Desfrutarem da fase alfa novamente, digamos assim, da fase mais sexual, onde elas não querem relacionamento com esse camarada. Elas só querem novas experiências, fortes emoções e ter um cara para curtir, principalmente sexualmente falando. Não é incomum para essas mulheres retornarem ao mercado, mulheres mais velhas, entendeu? Se relacionando com caras mais jovens, na faixa aí de 20, 20 e poucos anos, tá? Só para desfrutarem dessas experiências sexuais, onde elas sabem que elas não vão se casar e não vão ter filhos e não vão morar junto com esse camarada, não vão ter nada assim mais frutífero com esse cara, mais produtivo, e elas sabem disso. Elas só querem curtir a vida. Então tem essas mulheres que elas preferem viver assim, que algumas não querem se casar de novo, elas não querem passar por essa experiência, é uma decisão delas, que elas querem focar no trabalho, às vezes ela já tem filho, entendeu? Às vezes ela já teve família, tem o pai lá que cuida da criança, tal, tudo certo, e elas querem viver a vida sem relacionamento, sem se casar de novo, cada um no seu canto, cada uma na sua casa, porque elas não querem morar junto, entendeu? E ser a moça do lar, que vai cuidar de família, que vai cuidar de filho. Não, elas querem viver a vida dela, juntar grana, ter grana para fazer as plásticas, fazer os botox, fazer as lipoaspiração, guardar dinheiro para viagem, ter a casa dela própria, o apartamento, os bichos, o gato, o cachorro, samambaia. De propósito mesmo, ela quer ter essa parada e também quer ter um cara ali para ela curtir de vez em quando sexualmente, às vezes um cara mais novo, tanto faz, que possa acompanhá-la nesse rolê, sem pretensão, sem pretender casar com esse maluco. Muitas mulheres querem fazer isso voluntariamente. E já tem as outras mulheres que acabam criando expectativas irrealistas, que normalmente elas têm um ou mais filhos, às vezes de pais diferentes, entendeu? Que são mais velhas, têm mais aí de 35, 38, 40 anos, e elas acham que elas vão conseguir um cara aí bastante acima da média, não só às vezes na aparência, mas também financeiramente, para casar com elas, o que não vai acontecer. E aí acontece que os caras que elas conseguem arrumar para relacionamento, tá?
elas não querem de volta, que são caras aí às vezes abaixo da média ou caras na média, mas elas não aceitam esses caras, elas querem os caras que estão acima da média esteticamente e financeiramente, o que não vai ser uma realidade para elas. Então muitas dessas mulheres nessa quarta fase podem acabar se tornando solteiras involuntárias. E aí os caras que talvez elas gostariam e aceitassem e aceitariam se relacionar com esses caras, são caras que só veem elas como objeto sexual para se relacionar sexualmente casualmente, não tem interesse em relacionamento em alguma coisa mais séria. E aí não é incomum para essas mulheres acabarem abandonando o mercado sexual, né, e usando aí como coping a mulher seguindo seu próprio caminho, quando na verdade ela é uma solteira involuntária. Tem as mulheres que querem ser solteiras voluntárias, que são as WGTAL, vamos chamar assim, mulheres seguindo seu próprio caminho, e tem as mulheres que, assim como incels, também usam como coping, né, a mulher seguindo seu próprio caminho, mas na verdade elas são solteiras involuntárias e elas gostariam de ter um cara para se casar com elas, mas o cara que elas desejam para isso não é o cara que deseja a mesma coisa delas. O cara que elas desejam, o cara que elas se interessam para se casar, que elas gostariam que fosse o marido delas, não vê elas como material para relacionamento mais. Então essas são as 4 fases que eu queria trazer para vocês das mulheres modernas. Como eu disse, isso é mais associado à mulher moderna e não acontece com a mulher tradicional, porque justamente a mulher tradicional não passa por todas essas fases. Basicamente, quando ela é jovem, muitas vezes ainda virgem, ela já se casa e normalmente passa o resto da vida com o mesmo cara. Mesmo às vezes o cara traindo e etc, no passado não tinha muito o que ela fazer, ela tinha que acabar tolerando. Se ela se separasse desse cara, a vida para ela ia ser pior. Então, era menos pior se ela aceitasse, às vezes, ali as incompatibilidades, às vezes até traição, porque ela não tinha trabalho, ela dependia totalmente do cara, se divorciar não era tão simples assim, então ela acabava passando o resto da vida com esse cara. Beleza? Já para a mulher moderna é possível para ela viver essas fases, e ela pode acabar voltando para o mercado sexual e acabar aí nessa quarta fase, não conseguindo mais encontrar relacionamento ou decidindo que ela não quer mais encontrar um cara para relacionamento, para se casar, beleza? Espero ter ajudado mais uma vez, um abraço.